E aí galera, tudo bem? Vamos lá, estamos começando mais uma live. Daqui a pouquinho a gente já está chamando nosso amigo Benê Barbosa, Luciano Lara, os nossos dois convidados aí da noite. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as expectativas aí para a Shot Fair, para a terceira edição que acontece agora em agosto, de 2 a 5 de agosto, sendo que o dia 2 é um dia exclusivo para lojistas. E também vamos falar um pouquinho sobre a questão do que vocês podem esperar aí para essa edição, as novidades dessa edição, um pouquinho do mundo tático, do espaço Airsoft, espaço literário, espaço de caça. Vai ser muito bacana essa live. Eu já estou 7 horas e 1, vou estar chamando o Benê já está nos esperando lá. E na sequência eu já vou chamar o nosso amigo. O Benê já deve estar entrando aí. Olá, Benê já Mauro. Boa entrou. noite Fala, a Benê. todos. Tudo jóia, graças a E aí, meu Deus. cara, tudo bem? Passar por Tudo certo. chamado aqui. Estamos chamando o nosso amigo Lara aí, cara, também. Aí, peraí. Não? Aqui, Beabá do Tiro. Pô, fechou. E aí, Benê? Graças a Tudo na Deus, meu santa querido. paz, meu Vamos caro? levando aí. Boa noite. Boa noite, Ano. Tudo tranquilo? Aí, ó. Pô, Lara, nem parece que tu tava no Chile, cara. Tá até meio. Se bem que lá Queimou? também tu pega um sol, Queimou um o pouquinho? reflexo da neve, né, cara? Queimou o rosto. É isso aí. E aí, pô, que legal, que legal. Então, todos nós, né, estamos bastante ansiosos aí pelo decreto, pela Shot Fair também. Então, a gente tá na ansiedade que saia esse Sim. decreto o mais breve possível. A gente escuta aí algumas coisas falando que nesse domingo pode ser que seja publicado. Não sei se é fato ou não, né? Mas essa matéria que saiu da Folha de São Paulo aí no sábado, eles acabaram abrindo um pouco do que pode vir, né? Do que a gente pode esperar pela frente aí. Claro que alguns assuntos ali a gente acaba conversando nos bastidores e alguns ali não são surpresa, né? Pelo menos eu vejo que não é surpresa aí, questão dos níveis, questão dos calibres e por aí vai, né? Mas a gente até inicialmente faríamos essa live para até falar um pouquinho dos decretos, mas como não saiu só essa matéria da Folha de São Paulo, a gente pode falar um pouquinho disso, né? O que vocês estão vendo de tudo isso? E na sequência a gente fala aí da Shot Fair, as Perfeito. expectativas. Tá Pode ótimo. ser? O que tu O áudio quer? tá bom aí? Então O tá bom. vídeo tranquilo? Então, beleza, Lara, Beleza. tá bom? Estou te Ótimo. escutando bem, vocês Então, estão me escutando já bem também? 100%. Então tá lindo. Boa noite a todos. Boa noite, Benê. Então Boa tá. noite, E aí, Maurão. Lara? Prazer estar aqui com vocês. Né? Eu tava na Argentina, Mauro. Fui dar uma passeadinha lá com a turma, fomos para Bariloche, né? Conseguimos cair Argentina, tá pegar certo. 3 dias de neve lá. O moleque tava louco para ver a neve, deu para aproveitar um feriadão aqui, né? Tinha aniversário da cidade, tinha outras coisas, então demos uma passeada, né? E eu saí com a expectativa de estar naquele momento. Levei computador, levei câmera, levei tudo, os equipamentos para já de lá já tentar fazer uma live, alguma coisa, na expectativa de que saíssem os decretos naquela semana passada, né? Porque lá no grupo de trabalho, né, para o pessoal aí que não me conhece, eu sou o Luciano Lara, eu tenho o canal aqui, o Beabá do Tiro, a gente tem se dedicado aí, esse final de semana o canal fez 3 anos, né? A gente tem se dedicado a estar discutindo a legislação de armas, está falando do que a gente está fazendo na recarga, no tiro esportivo, no tiro defensivo, né? E eu tive a oportunidade, em razão desse nosso trabalho, e por eu ser promotor de justiça, né, atuar diretamente no Tribunal do Júri nos crimes de homicídio, né, e que envolvem armas ilegais, né, Benê? Sempre armas ilegais, né? 19 anos como promotor de justiça, 433 plenários já realizados na minha carreira e nenhum com arma legal, tá? Nenhum com uma arma registrada em nome da pessoa que praticou o crime. Tá? Então, por tudo isso aí, a gente acabou sendo convidado pela CBTP, pela Confederação Brasileira de Tiro Prático, para estar representando a confederação lá no grupo de trabalho, que foi criado para discutir a nova regulamentação. Né? Quando eu fiz a apresentação em nome da CBTP, o Conselho Nacional do Ministério Público me convidou para acompanhar os trabalhos dali para frente como membro convidado do Conselho.
né? Aí as demais reuniões, que foram a sexta, sétima, oitava, nona e 10ª reunião, que se encerrou com a 10ª reunião, elas foram todas acompanhadas por nós participamos efetivamente, e na última reunião ficou acordado que seria feita a compilação, porque foram 57 membros convidados, né, entidades, instituições convidadas a se manifestarem, e os membros efetivos. Todos tiveram reivindicações, todos tiveram as suas preocupações apresentadas lá no grupo de trabalho, e a promessa seria de compilar todas essas informações, apresentar uma minuta do decreto para que fosse discutida, mesmo já tendo encerrado os trabalhos regulares do grupo, e a partir dessa discussão, essa minuta ser levada ao Ministério da Justiça, ao Ministro da Justiça efetivamente, e ele, sem compromisso nenhum com esse texto, mas sabendo do órgão consultivo que foi criado, né, apresentaria o texto dele para o presidente da República publicar. E a promessa no grupo de trabalho é que essa publicação se daria no dia 15 de junho, semana passada, né? Até por isso que eu levei a tralha toda lá, que eu falei, estou de folga essa semana, mas pode ser que a gente tenha que discutir. Acontece que nem a apresentação dessa minuta foi feita no grupo de trabalho, tá? Então não voltou como estava acordado. Então eu imagino que o texto vai ser publicado já sem isso aí, porque a gente assinou as atas de participação já tem mais de 15 dias. Estava atrasada também as atas, mas nós assinamos as atas, então o grupo de trabalho já terminou efetivamente. Agora, nesse meio tempo, vem vindo uma série de especulações. Né? Muita coisa tem sido falada, tem gente que fala que tem acesso, tem gente que fala que viu o texto, tem gente que fala que viu minuta, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, os membros do grupo de trabalho não viram. Tá? Se tem essa minuta, não foi apresentada no grupo de trabalho. Tá? Isso eu posso dizer para vocês. Então, o que tem bastante é especulação, né, Benê? Não, é surreal, né? Surreal. Sim, especulação é o que mais tem, né? Aliás, não é de hoje, né, Lara? A gente sabe disso, né? Infelizmente, algumas pessoas aí são pautadas pela ideia, né, de que dizer que ele tem informação privilegiada garante alguma coisa, o que eu acho uma tremenda bobagem, né? Até que todo mundo que me perguntou falou, pô, Benê, você viu alguma coisa? Eu falei, não vi nada, né? O que eu vi foi boato, né? Só boato. Ah, eu ouvi dizer do meu primo que tem um amigo que trabalha no Ministério da Justiça que viu uma foto da minuta, né? Eu falei, ó, é o seguinte, o pessoal que está no grupo de trabalho, inclusive eu não aceitei participar, né? Nem eles viram. Então, puta que pariu, como é que alguém pode ter visto isso? E aí já é, né, Lara? Alguma coisa, já começa uma coisa um pouco mais preocupante, né? Porque se eles já começaram quebrando um acordo, né? De, no mínimo apresentar o que viria, isso acaba sendo mais preocupante. Mas, honestamente, assim, pelo tempo de experiência que eu tenho nisso, né, eu não acho que vai haver alguma novidade do que a gente já não tinha previsto do que viria pela frente. Né? A gente falou disso, eu falei disso em agosto do ano passado, antes da vitória do atual presidente, né? E cogitei, inclusive, essa possibilidade, né? E o pessoal falou que eu era pessimista, que eu era maluco, não sei o quê, e tá aí o resultado. Né? Então a gente já tinha uma série, né? Não é. Porque assim, eu tenho certeza que o Lara vai concordar comigo, né? Uma coisa é você fazer uma análise, outra coisa é você fazer torcida. Né? Então, torcer, pô, a gente torce. Né? A gente torceu até agora para nada disso ter acontecido. Só que aconteceu. Né? Então, se você não é capaz de tirar isso, né, e olhar para a realidade, ou pelo menos para os recortes de a realidade do que a gente já sabe, né, e não conseguir montar uma análise do que está acontecendo, pô, qual é o problema disso? Você não consegue se preparar, né, tendo uma mínima ideia de ação daqui para frente. Né? Então, a preocupação é sempre essa. Eu costumo dizer, né, desde o começo, desde o primeiro dia, né, do governo, que a gente já teve a primeira porrada muito forte, né, nada pode ser esperado de positivo perto do que a gente tinha. Né? Agora o que nós temos, né, eu brinco que foram os anéis e a gente tem que garantir os dedos. É isso né, aí. porque os anéis já foram. Não vai ter como se esperar, mas o instituto tal, o instituto qual. O que nós estamos brigando é que desde o início... mais 72 horas. Desde o grupo de transição, né, que foi formado para orientar, que teve um relatório, que fiz questão de divulgar
em dezembro, né, preocupante relatório que foi apresentado, já se falava em confisco, já se falava em restrições piores do que nós já vivemos em tempos anteriores, né? Então, a gente estava trabalhando já desde janeiro com a expectativa de mitigar os estragos, de diminuir o estrago que seria feito. E aí foi muito importante, o Polon, na reunião que eu participei do GT pela CDTP, o Polon fez a primeira participação dele efetiva como representante da Câmara dos Deputados, né? E foi muito importante para a gente poder equalizar um pouco do trabalho que estava sendo feito ali, porque estava se criando muitas expectativas em cima das narrativas que são trabalhadas há muitos anos, e nós atuamos muito mais no sentido de orientar. Olha, não é bem assim, olha, não funciona desse jeito, a realidade é outra, né? Eu não quero muito trazer, e eu não tenho trazido informações do grupo de trabalho, primeiro porque eu tive a oportunidade de ser convidado para estar participando, e segundo porque eu não quero quebrar a confiança que me foi depositada no trabalho que foi realizado. Né? Eu acho que eu não poderia abusar do acesso que eu tive trazendo informações. Né? Mas o que eu queria colocar para os amigos, e isso eu tenho falado sempre, né? Que nós trabalhamos no sentido de orientar, de informar e de trazer a realidade. Chegou ao ponto de eu convidar alguns membros lá para tirarem o CR, né, e participarem de provas, para verem como é que funciona. Né? Porque às vezes a gente falando que leva 3 meses, 6 meses para sair um documento, parece que a gente está criando dificuldade ou está querendo criar uma informação que não existe. Eu falei, amigo, vamos fazer assim? Você está preocupado com a AR? Né? Faz assim, ó, você tira o seu CR, eu vou te dar um curso de utilização do AR e eu vou te colocar para participar de uma prova com um treino. Você vai ver que não tem perigo, que não é bicho de 7 cabeças, que não é isso que estão falando aí, que não tem todo esse problema que você está imaginando. Né? É um 22 barulhento que a gente usa, né? Minha esposa brinca que é um 22 barulhento, e é só isso. Tá? Né? E é só isso. Você vai ver que o manuseio é tranquilo, é seguro, é preciso, não tem nada. E aí deram risada. Né? Pô, você está convidando o cara para tirar CR, né? Isso é importante porque, assim, o que eu vejo também do lado deles, e mais até fortemente do lado deles, é esse deslocamento da realidade, né? Então o cara tem uma ideia e, assim, fora da minha ideia, nada existe, né? Eu acho que a maior prova disso, para mim, a maior prova disso foi esse tal e absurdo recadastramento das armas do Sinarme. Porque o que eles tentavam ali provar, isso ficou muito claro, né? Eles tentavam provar que houve um grande desvio de armas dos CACs para o crime. E eles tentaram comprovar isso exigindo o recadastramento e, principalmente, lá a tal prova de vida das armas, onde você tinha que sair da sua casa com armamento de uso restrito, ó, que medo, né? E levar lá para a polícia e falar, tá aqui, filho, a arma continua sendo minha. E eles quebraram a cara. Aliás, se você pega os discursos do Dino sobre isso, né, do ministro Flávio Dino, anteriores ao resultado do recadastramento, isso ficava claríssimo. Ele tinha certeza que ele provaria que a tese mentirosa, narrativa, de que os CACs estavam desviando grande quantidade de armas para os criminosos, ia ser comprovada. E caiu por terra. Né? Mas caiu por terra, assim, muito. Tanto é que eles não abriram mais a boca para falar do resultado do recadastramento. Então, por exemplo, só de interessante. Restritos foram mais de 9% recadastrada. Cara, e fora... Pois é, 6 mil, né? Se eu não me engano, são 6 mil equipamentos que não foram apresentados. Né? E dessa relação de 6 mil, fala-se em equipamentos... Desse quantitativo, tá? Desse quantitativo, não quer dizer que essas armas não estão com seus proprietários. Né? O Lara deve ter um monte de mensagem assim também, tipo, porra, perdi o prazo do recadastramento. Né? Perdi o prazo. Achei que era melhor não fazer. E a gente falando desde o começo. Gente, o que eles querem, você não faça. Ah, mas o governo vai ter acesso ao meu acervo. Puta que pariu. Sempre teve. Você acha que o presidente da República não tem poder sobre o Ministério da Defesa? Pô, isso não existe. Né? Uma loucura, uma insanidade, um delírio. Né? Então, a gente incentivando as pessoas a fazerem, né? Não é porque as pessoas estariam mais expostas, elas estariam menos expostas. E isso ficou comprovado. Né? Agora, eu tenho dúvida que, assim,
qual é a grande coisa que a gente vai enfrentar e já está enfrentando, né? Só essa demora, né? Eu, lá no ano passado, eu falei, olha, no ano passado não, né? Em janeiro, quando saiu, eu falei, olha, se eu bem conheço, a gente vai estar tendo uma nova legislação só lá para julho, né? Por quê? Porque eles vão pegar esses 6 meses, que vai ser 6 meses de canseira, né? Eles vão criar medo, eles vão criar Sim. terror, eles vão desincentivar para que as pessoas desistam. Porque a única forma real, né, hoje, deles implementarem uma campanha de desarmamento, ou seja, retirar as armas que estão com os atiradores ou com as pessoas que compraram pelo Sinarme, né, pela Polícia Federal, é fazendo o quê? Fazendo com que essa pessoa se convença que é melhor entregar essa arma. Devolver. Ela pode ser convencida de 2 formas, ou com argumento do tipo, olha, ter arma em casa é perigoso, blá, 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 que não cola mais, a gente sabe disso, como colou no passado, e não vai colar. Ou então pelas dificuldades. Do cara olhar e falar, porra, tá tão difícil que eu vou parar. O pior de tudo, e eu vi isso muito claramente, tá? É que muitas pessoas, foi o governo bater o pé no chão, já saíram correndo. Gente já vendendo equipamento, gente suspendendo compra. Não, porra, no ano passado, pô, Benê, eu tô com uma autorização de compra, não é melhor esperar? Falou, gente, pelo amor de Deus, como assim esperar? As pessoas precisam entender, e isso ficou muito claro também, que assim, uma coisa é o governo te impedir de comprar uma arma, tá? Como aconteceu com calibres ditos restritos. Tá? Foi uma canetada do STF, acabou. Ninguém mais compra restrito. Disso, para tirar a arma que você tem, é uma situação completamente diferente. Completamente diferente. Ainda mais quando nós estamos falando de milhares de armas. Né? Então, não deixa de comprar. Não entra nessa paranoia. Tá? Ah, porque eu vou perder. Ah, porque... Cara, eu, assim, os últimos 6 meses do ano passado foi quando eu mais comprei arma. Eu falei, não, eu vou aproveitar agora. Depois a gente vê o que acontece. Tá? Então as pessoas não podem cair nessa narrativa de desistir é mais fácil. Né? Não, de jeito nenhum. Muito nisso. Né? De falar, porra, vai participar de campeonato, volta para o clube de tiro, vai atirar, vai treinar. Pô, saiu a autorização de compra, compra, não espera nada. Dá continuidade na sua vida. Isso é o mais importante. Benê, deixa eu só te interromper aqui, Maurão. O Kruger fez uma pergunta aqui. O anúncio que a CBTP fez e vai recomprar. Ó, a CBTP não fez esse anúncio, você está confundindo a confederação. A Confederação Brasileira de Tiro Prático é uma confederação muito séria, tá? Essa é que eu estava representando, eu sou atirador de PSC, não é dela esse anúncio, você está fazendo confusão aí, viu, amigo? Não confunde confederações aí, não. Tá? Só para completar isso aí, Maurão, no grupo de trabalho, aí quando a gente estava pleiteando o acesso ao grupo de trabalho, já em fevereiro, nós tivemos uma reunião lá no Ministério da Justiça, né? A CBTP e a CBTE foram recebidas lá, e já tinha acabado de ser publicado os membros efetivos, né? Que não tinha a previsão de nenhum membro efetivo do tiro esportivo, do tiro desportivo, e lá eu já aventei essa possibilidade. Né? Porque eles estavam com aquela ideia de uma divulgação que tinha sido feita ano passado, Benê, que seriam 470 mil fuzis no Brasil, né? Que o pessoal buscou no campo do Sigicorp, entra carabina, espingarda, tudo, né? E eles acharam que aquele número absoluto era fuzil. E eu falei lá para eles, né? Eu tinha o dado interno, né? Que eram 14 mil vendidos pela fabricante nacional, mais 6 mil importados. Então não passava de 20 mil os AR, que eles só queriam os AR. Eles não queriam o .44 Magnum, eles não queriam o .454 Cazoo, o problema era o AR. E aí eu falei para eles, escuta, ao invés de fazer o recadastramento e a conferência física, né, todo mundo movimentando toda a Polícia Federal, por que vocês não vão fazer a vistoria em loco, na casa das pessoas? Porque eu recebi no ano passado 2 verificações do Exército. E na segunda, eles já vieram, doutor, nós viemos para ver o AR. Tá? Só queremos ver, fotografar, porque teve um problema aqui no estado com relação ao desvio de 50 munições, né? Não contabilizaram 50 munições numa loja de uso restrito, e aí deu um problema, mandaram fazer, já estava era outubro, né? Estava naquele fervo todo, mandaram fazer a vistoria, eles falaram, doutor, é só para ver o AR, tá? E vieram, bateram a foto e foram embora. Dava para fazer isso muito mais fácil, mas por outro lado, né, Benê, isso aí foi um argumento muito positivo para a gente,
Sim. Porque na última reunião do grupo de trabalho, a 10ª reunião, foi na sexta-feira, véspera da semana de encerramento, né? Na última semana ali do mês, do prazo Do prazo. do recadastramento. E ali eles já tinham anunciado, a PF inclusive anunciou, que 98% do recadastramento já tinha sido alcançado, que eles estavam até surpresos, né? E a gente fechou com 99,65%, com um número de armas que foram não registradas, que englobam pessoas que estão com os equipamentos, mas não estavam com CRAF. Teve uma série de CRAFs que foram disponibilizados posteriormente, após o prazo, Sim. mas com data anterior, e pegaram todo mundo de calça Sim. curta, né? Teve um monte de pessoas que receberam os CRAFs, mas não estavam com equipamento e com medo de não poder apresentar no agendamento, não fizeram o recadastramento, né? Já estando com as armas nos seus nomes, né? Tem N situações que têm que ser analisadas. E o acervo ainda está em questão de decisão judicial, tem uma porrada. Sim, tem várias situações. E no universo monte, né, de 900 mil armas, né, do período de 2019 para frente, 6 mil apenas não terem sido recadastradas, é muito mais favorável a nós do que qualquer outra coisa. Né? Então, desfez toda aquela narrativa, né? Acabou, vão procurar 6 mil? Tem que procurar mesmo. Mas teve gente que agendou e perdeu o agendamento, e depois Sim. não conseguiu reagendar. Então, essas armas não estão desviadas, essas armas não estão... elas vão ser localizadas, isso aí vai ser apurado, né? E tem que ser apurado, porque o nosso é preto no branco, é cara crachá, como a gente brinca. Né? O cara tem o endereço, tem o telefone, tem o endereço do acervo, o nome do vendedor, tudo são dados cruzáveis e rastreáveis. Então, isso mostrou que o que ele estava imaginando, primeiro, que eram 470 mil fuzis AR, né? Não são, e na verdade são rifles, não são fuzis, mas vamos deixar a tecnicidade para lá. Né? A gente tem trabalhado muito no rifle, que é a categoria que a gente vai ter o Campeonato Brasileiro da CBTP esse final de semana, né? Já para desmistificar, porque você fala fuzil, o cara se pela de medo. Você fala rifle, ele já não se preocupa. Né? Ele nem liga, ele nem identifica a cara com o focinho. Olha só. É igual o calibre, né, cara? Eu tava na PF, daí quando eu fui levar uma arma minha lá, aí a menina tava lá, né? E falou assim, qual que é a tua arma? Ah, eu tenho um 308. Essa aqui, eu tenho um 3006, um 556. Essa aí o mais levinho de todos. Esse é o perigoso, mano. Isso não é de hoje, viu, Lara? Comecinho da década de 90, quando criaram a Associação Brasileira dos Atiradores de Rifle, né, lá em São Paulo, um grande amigo meu, Tomanique, já falecido, né, ele contava pra gente. Ele chegou lá no exército e falou assim, olha, eu quero atirar de arma longa, tal, precisão, não sei o quê, e a gente quer criar uma associação para dar argumentação para isso, tal, não sei o quê. Nós queremos criar a Associação Brasileira de Atiradores de Fuzil. E o exército não permitiu. Falou, não, mas como assim? Um civil não pode ter um fuzil, então ele não pode atirar? Aí ele falou, tá bom, então vamos mudar o nome. Associação Brasileira dos Atiradores de Rifle. Aí eles deixaram. Né? E na verdade, um amigo acabou de perguntar aqui, né, Benê? Mas o T4 não é carabina? A classificação dele é carabina. É carabina. Mas na classificação da IPSC, né, da International Practical Shooting Confederation, ele a categoria é rifle. Então a gente se refere a rifle na tradução chula, né, para incluir tudo. Tá? Então, o 22 não está aqui. O ponto .22 LR, né, o 70-22, que é o mais utilizado aí, ele é mini rifle, tá? Mas nunca que foi rifle, nem mini rifle. Na verdade, é uma carabina ponto .22 LR. Tá? A classificação nossa é carabina. Mas eles tratam como fuzil, e se a gente tratar como rifle, que é a categoria do esporte, né, eles já não têm tanto problema, já cria um pouco de... Eu até levei a minha esposa participando, né, atirando, competindo, né, levei lá na audiência pública, lá no Senado também, já para tentar desmistificar, né, para mostrar, olha aqui, ó, é uma mulher, né, não menosprezando nada disso, mas é uma mulher com toda a delicadeza de uma mulher, atirando com o temido AR-15, né, e brincando aqui com ele, falando, e ela termina falando, eu gosto desse que é o 22 barulhento. Né? Exatamente para tentar tirar a mítica, porque o que eles têm é muito preconceito. E não é só aqui, né, Benê? Nos Estados Unidos, metade dos americanos teme o AR-15. Eu estou lançando na Shot Fair, e aí voltando para a Shot Fair, estou lançando o LDA, o Legítima Defesa Armada, né, e que eu coloco a arma que eu recomendo para a defesa, principalmente residencial ou rural, é a plataforma R em calibre restrito. Por quê?
Porque ela faz temor em 50% da população americana só pela disposição dela, só pelo formato dela. Se eu tenho algo que aterroriza só pelo formato, é isso que eu quero usar. Né? É isso que eu tenho que usar, porque eu já amedronto com nada, só de aparecer. Né? Brincadeiras à parte, mas assim, no sentido de mostrar que não é problema só nosso. Né? Esse é um problema muito sério. A gente teve em janeiro, lá pude encontrar o Maurão lá na SHOT Show em Las Vegas. Né? Lá eles têm problema, lá eles têm dificuldade, lá não permite a entrada de menores, né, Maurão? Mesmo num país tão desenvolvido. Sim. Eu tive lá com o meu compadre, né? Chamei, fui conversar na loja lá, ele comprou umas armas, né? Mora lá o padrinho do meu filho, né? Foi comprar umas armas e eu fui combinar de levar os filhos dele lá para atirar. Aí eu perguntando pro vendedor, Benê, falei, escuta, com que idade que eu posso trazer os meninos aqui, né? Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, porque eu quero trazer os filhos dele para dar uma instrução, para eles conhecerem os equipamentos e tal. Ele falou, mas não estou entendendo. Eu falei, não, um tem 9, o outro tem 11. Eu posso trazer? Ele falou, mas por que você não poderia trazer? Lógico que você pode. Ele não estava entendendo como é que eu via restrição nos adolescentes, nas crianças e nos adolescentes estarem num ambiente controlado, tendo conhecimento a respeito das armas. Eles não conseguiam entender aonde eu estava chegando, sabe? Eu falei, eu queria trazer os moleques. Ele falou, vai vir com vocês? Pode vir. Só não pode ficar sozinho dentro do stand. Eu tenho um episódio parecido com isso, né, também, que eu fiz uma palestra na Academia da Força Aérea, alguns anos atrás, em Pirassununga, e havia quatro oficiais da Força Aérea Americana fazendo intercâmbio, né? E um deles era filho de brasileiros, a mãe era brasileira, falava bem o português, veio conversar comigo e tal. Ele falou, Benê, acho que eu perdi alguma coisa aí no meio da sua palestra, que assim, você falou que o AR, né, 556, na época não era nem restrito, né, era praticamente proibido. Né, é proibido, nenhum cidadão não pode ter. Eu falei, não, nem cidadão, nem militar pode ter, para dizer a verdade. Né? Bem, mas e a calibre 12? E espingarda, shotgun? Eu falei, não, essa tá liberada. Mesmo com balote? Eu falei, sim, mesmo com balote. Ele falou, mas qual o sentido disso? Falei, exatamente, qual que é o sentido disso? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum, né? A questão é essa. A questão é essa. O cara não entendia, ele não conseguia falar, não, mas não faz sentido. Eu falei, eu sei que não faz sentido. Né? Mas é isso, não tem jeito. Né? Eu falei, a mesma coisa na época, né? Eu falei, a mesma coisa do atirador esportivo. Ele pode usar 40, ele pode usar 45, ele pode usar o 38 Super, ele pode usar, mas não pode usar o 9 Luger. E o cara fica com aquela cara de, tipo, sério? Como é que vocês podem fazer um negócio desse? Ué. É impressionante. E aí a gente viu que passamos por um período agora, ainda na expectativa, essa live era para estar sendo feita já da gente discutindo, né? A ideia do Mauro era que a gente já tivesse podendo falar alguma coisa, adiantar alguma coisa do novo decreto ou dos novos decretos, se vai ter mais de um, a gente nem isso sabe, né? Mas eu coloco para vocês aqui um pensamento que nesse descontraído bate-papo aqui me passou, né? Esse sofrimento todo que a gente teve esse começo de ano, que não precisava ter acontecido. Né? Eu destaquei todas as vezes que eu falo que a gente não precisava estar passando por tudo isso. A gente não precisava estar... essa pregação que estão nos fazendo, né? Não precisava ocorrer. Né? Tá acabando com parte do mercado, está desnaturando muita gente que tentou investir, né? E não tinha um fôlego ou não tinha um caixa disponível para um período tão longo assim de secura que nós estamos vivendo, né? Mas ela vai nos tornar mais forte. Tá? Ela vai nos tornar mais forte, ela está mostrando que o pessoal entendeu o recado, né? As pessoas que se assustaram inicialmente já estão arrependidas, né? Já estão vendo que não é esse o caminho, né? O Cortez está por aí, grande Cortez, e eles vão fazer com que as pessoas que são do esporte, porque isso precisa ficar muito claro, né? Quando o cara tira o CR e ele vira o CAC, né? Que é a expressão maldosa hoje é quase pejorativo o CAC, né? Quando o cara se registra como atirador desportivo, ele não pode esquecer que, além de atirador, ele é atirador desportivo. Então ele precisa estar envolvido no esporte, ele precisa estar treinando, ele precisa estar indo ao clube, né? E antes mesmo da discussão que foi feita, Maurão, de passarem o controle agora para a Polícia Federal, que parece que é muito até confirmado já, 99% de certeza
de ser tratado dessa maneira. Eu não sei como vão fazer isso por decreto, mas eles querem, né? Quando fizeram isso, o Exército parece que se preocupou e começou a fazer uma fiscalização que não fazia. E começou a cobrar algumas coisas que ele mesmo disse no grupo de trabalho que não fazia. Quando falaram lá de habitualidade, o Exército disse, olha, nós verificamos a habitualidade no último ano do CR. Então, quando a pessoa pede a renovação do CR, a gente analisa o último ano dele de validade para adequar a habitualidade. Não me parece que era isso que a lei previa. Mas, como já ficou estranho ali no grupo de trabalho, chegou o ofício, e deve ter chegado, eu já vi fiscalizações em vários clubes do país, eles mandaram ofício pedindo a habitualidade de 2021 e 2022, de todos os sócios dos clubes. Então, eles já estão verificando. E já é um negócio que me parece assim, um pouco traumático, porque nós não podemos esquecer que se tratava do período de pandemia. Era um período que não havia... O próprio Exército aceitou não haver habitualidade naquele período para quem estava renovando seu CR. Eles não estavam cobrando, não havia como ser cobrado. Sim, estava dispensado. E aí agora vão querer forçar uma situação para criar uma justificativa para mostrar. Não me parece que seja o caminho adequado, mas ainda assim estimula o pessoal que estava reclamando muito, que estava cobrando muito e tal. E eu sempre respondi, falei, amigo, o que você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? Você foi lá no clube tomar um café? Você foi lá no clube dar um tiro? Eu não quero ir sem porte de trânsito. Beleza, nós vivemos sem porte de trânsito até 2017. Tá? É lógico que nós estamos em outra situação. Hoje tem muito mais clube, está muito mais exposto, o risco é muito maior. Mas, no momento, não tendo o porte de trânsito, né, e até que ele seja restabelecido, quando for restabelecido, nós não podemos parar com as atividades. Né? Nós precisamos criar outros meios. Aí o Kiko está falando, o pessoal abandonou o clube. O cara não foi para tomar um café. Cara, você não quer levar sua arma? Usa a arma do clube. Atira a arma do clube. Que eu tenho falado. Deixa a sua arma no clube, acautelada no cofre do clube. Faz o termo de entrega lá e deixa ela lá. Não fica transportando. Não é o ideal. Lógico que não é o ideal. Pô, meu primeiro livro é o Papa Alfa, é porte de arma para defesa pessoal. Eu defendo que todo mundo tenha porte. Deixa eu tirar uma dúvida com você. É importante uma coisa que você falou, tá? Existe essa possibilidade legal de eu deixar minha arma no clube? Se o clube tiver cofre. Inclusive do próprio Exército, é que isso não era permitido, por isso que os clubes não deixavam fazer isso. Falaram, não, eu não posso ter sua arma aqui, porque vem o Exército, se tiver uma fiscalização eu vou tomar uma fubecada aqui. Você pode deixar, porque inclusive é o local adequado, você tendo um termo de responsabilidade, o que não faz, é o clube querer assumir a responsabilidade. Aí é única e exclusivamente questão do clube. Entendi. Se o dono do clube não quiser essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande, né, é ele assumir um patrimônio que não é dele, né, você não teria condição de estar fazendo isso. Sim. Mas, se o clube não tiver problema, e eu acho que os clubes não teriam problema, já que estariam tendo maior frequência dos seus atletas, não há problema nenhum, desde que ele esteja no cofre do clube. Há clubes que não têm armas, e há clubes que não têm cofres para manutenção de armas. Então já tem essa questão, é outra questão. Arma de uso restrito. Para ele ter essa arma de uso restrito lá, ele tem que ter segurança 24 horas. Então, uma arma de uso restrito geraria um problema maior para o clube, porque ele teria que ter segurança 24 horas. Então, tem todas essas implicações. Né? Mas os clubes que têm as armas e não querem acautelar por qualquer razão, seja por custo, responsabilidade ou o que for, né? Não há desculpa, porque o atleta pode, o sócio pode usar a arma do clube. Né? Tem clubes que têm acervos maravilhosos disponíveis. Né? Então você nem isso teria como desculpa. Agora, o que a gente pode fazer? Além da expectativa, eu estou mais careca do que eu já estava, né? Esperando isso aí. Né? Olha aqui, eu já estou me candidatando aqui. Se não der nada certo, eu já vou poder trabalhar com o Papai Noel esse ano. Fazer Papai Noel. Eu também, porque ficou mais branco ainda aqui, Benê. Né? O que a gente pode fazer? Se inscrever para as etapas. Né? Nós temos aí o W2C, o desafio. Né? Tive a oportunidade de conversar com o Maurão lá, tive a oportunidade de encontrar com o Benê lá no Top Gun no dia da gravação. O Benê estava indo lá, estava tendo curso dia da live, lá. Né? O pessoal se inscrever. Tá? Não escolhi ainda o que eu vou fazer, se eu quero ir para CBTS, se eu quero ir para CBTP, se é tiro prático, tiro esportivo, tiro defensivo. Cara,
Não precisa ser nenhum desses ainda. Se você ainda não fez, a grande Fabi está aí, né? Se ainda não fez, faz o W2C, porque é a prova com um alvo de 4 cores que vai te servir para um pedido de porte, vai te servir para outras oportunidades, né? Você está movimentando o seu clube, o mercado, você está ajudando a estimular. Vamos às feiras, nós temos aí a Shot Fair, né? Nós vamos ter a Shot Fair de novo em agosto, em Joinville, sensacional, 100% maior ainda, tá? Com todas as dificuldades, com todos os problemas. Perguntar, falar, Benê, mas será que a Shot Fair esse ano vale a pena ir? Depois que você falou, gente, vocês podem não acreditar, mas ela vai ser maior do que foi ano passado. Agora, explico, depende de você. Benê, entendeu? a gente tem um dado bem legal. Né? Pode. A feira vai estar lá, picotada. os expositores vão estar lá, as armas vão estar lá. Você que vai decidir. Mas não é desculpa, né, para você não ir dizer, também agora. Né? Muito pelo contrário. E é o que eu tenho falado muito para as pessoas. Esse é o momento da gente mostrar que nós existimos. Que nós não somos um fruto inventado pelo governo passado e que a gente não passa de manobra de manobra política, capital político. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Nós continuamos existindo. Né? Eu estou nisso, né, desde 1991. São mais de 30 anos. Né? O Lara deve estar mais já desde a década de 50. Não estou tanto, não, mas a gente. Mas assim, a gente... mas assim, as pessoas, foi o que eu falei, a todo momento eu repito isso, não desistam, porque é isso que eles querem. É o momento dos caras olharem e falar, pô, não é que os caras estão aí mesmo, e estão batendo, e estão fazendo, e estão movimentando, e estão segurando a onda. Porque eles não podem segurar para sempre, a verdade é essa, não tem jeito. Tá? Não tem jeito. A gente teve eu vou falar uma coisa, tem um dado bem legal. Por experiência própria desses anos todos, tá? Esse governo vai ter problemas muito mais sérios para pensar do que isso daqui para frente. Vocês não têm a menor dúvida sobre isso. Tá? Nós não vamos ser pauta para sempre. Para sempre. Tá? Aquela resposta de 1º de janeiro foi uma resposta clara de, eu vou fazer o que eu prometi fazer. E pau. Né? Que foi exatamente o que o Bolsonaro fez em outro sentido. Ele foi lá e deu a resposta para o público dele. Lula foi lá e deu a resposta para o público dele. Daqui para frente, a tendência, isso imaginando que o ministro Dino continue como ministro durante mais algum tempo, né? O que não é certo, nada é certo em governo, a gente sabe disso. Né? A tendência é isso se arrefecer, ainda mais que a narrativa foi destruída. Tá? Então, primeira narrativa que já foi destruída no ano passado. Mais armas, mais crimes. Não aconteceu. Muito pelo contrário. Segunda narrativa pesada que eles usaram durante 4 anos. Estão abastecendo o mercado ilegal. Não comprovaram isso, não chegaram nem perto. Bom, eles vão se agarrar em quê agora? Entendeu? Então a tendência é diminuir. Então vamos ter calma, vamos respirar, vamos ter estratégia e vamos participar. E aí é a participação de todo mundo. Não adianta o Benê participar, o Lara participar, o Mauro participar. Se você ficar em casa e falar assim, vamos ver o que vai acontecer. Não é assim. Não. Não, exatamente. A gente pegou um dado, faz o quê? Umas 2 semanas atrás, mais ou menos, para ver como é que estávamos com relação ao ano passado, como é que a gente estava na procura dos ingressos, né, antecipados. A gente está 150% acima do ano passado. Que bom. 150%, cara. Então, a gente ficou muito feliz, primeiro, né, porque a gente está tendo uma ajuda, né, do Benê, do Lara e de tantas outras pessoas influentes, né, no segmento, no meio, que estão falando, estão levando a feira para todos os 4 ventos aí. Isso é fantástico. Mas são 150% a mais. Então, ano passado passaram 32 mil pessoas pelo evento. Vamos lá. Se a gente conseguir superar esse número, eu vou estar muito realizado, porque a gente conseguiu fazer com que as pessoas permanecessem no esporte, permanecessem interessadas no setor. Né? Muitos acharam que a gente ia desistir, né, ali em dezembro. Isso vai ser uma mensagem muito forte. Muito forte. Tá? E mensagens são importantes. Né? A gente tem simbolismo. Não esqueçam nunca, tá? Nunca, que não importa a vertente ideológica, político é político. Tá? Político é político. Tá? Nunca se esqueçam disso.
tá? Porque isso faz efeito, né? O que nós somos hoje, em 2005, quando nós vencemos um referendo nacional contra tudo e contra todos, nós não éramos 10% do que nós somos hoje. Então, não é possível que, nesse momento, nós vamos ter menos força do que nós tínhamos há 15 anos atrás. Isso não faz o menor sentido. Nenhum, não é possível. Em 2005, com toda a lavagem cerebral que foi feita durante décadas, nós vencemos uma eleição nacional, porque um referendo é uma eleição nacional, por larga margem de vantagem. Tá? Então, como é que isso seria diferente hoje? É óbvio que não seria diferente hoje. Então, a gente tem que deixar isso cada vez mais claro, principalmente para o Congresso Nacional. Porque não se esqueça, nosso grande problema nesse momento é que tudo foi baseado em decretos do Executivo. Decreto é canetada. Um caneta, o outro caneta, aí para o próximo governo caneta de novo, e a gente fica nessa montanha-russa maluca. Então, nós precisamos cobrar do Congresso, continuar cobrando, e não adianta cobrar só dos nossos, porque os nossos já são nossos, cacete. Tem que fazer pressão do outro lado para o cara começar a olhar com outros olhos. Falar, pô, esses caras têm que fazer pressão. Por que a esquerda consegue aprovar tudo que ela quer ou quase tudo que ela quer? Porque ela é maioria? Não, é porque ela é barulhenta para um cacete. Então a gente tem que ser mais barulhento ainda. E sem bravata, não é questão de bravata. Eu vi muita bravata nesse começo de ano. O Lara também viu pra cacete. Porque nós, os CACs. Que nós, os CACs, o quê, filha da puta? Tu tá com medo de ir no clube, você não tem mais porte de trânsito e fala que vai pegar o fuzil para derrubar o governo. Ah, vá se lascar. E não tem fuzil. E não tem fuzil. Na verdade, nós temos 14 mil carabinas, né? Nós estamos sem munição. Você tem uma ideia, Benê? Nós vamos ter a prova agora do brasileiro de rifle esse final de semana. Etapa única vai ser o Campeonato Brasileiro. Normalmente ele teria 5 etapas, tá? Ele vai ser etapa única, só 150 disparos, porque ninguém tem munição, ninguém tem insumo, né? Não pudemos comprar esse ano, né? E está uma dificuldade tremenda. Mas ainda assim, né? O pessoal está participando, o pessoal está buscando. A gente viu um aumento no número de inscritos, Copa Pro Armas bombando, Copa Taurus bombando, agora a Copa CBC mudou o nome, né? Nós temos outros CBC, campeonatos. Né? Isso, nós temos outros campeonatos que estão mostrando e o pessoal se envolvendo, né? Mas o pessoal falou aí, pô, somos 1 milhão de CACs, 900 mil CACs, estamos com 450 aqui na live, né? Nós somos 1 milhão de CACs e tem 10 mil inscritos numa prova. Tá? Como é que a gente vai derrubar as narrativas efetivamente se a participação e o engajamento está tão baixo ainda? Como poderia ser, com um potencial muito maior. E só para te falar, Maurão, gostei da informação aí, 150% a mais de inscritos. Como a gente vai estar lançando o LDA, o Legítima Defesa Armado, lá na feira, nós já temos 200 livros reservados para entregar autografados lá na feira. Tá? Eu tinha levado ano passado, no lançamento do Papa Alfa, 200 livros e foram todos. Né? Agora nós já temos reservado 200. Eu vou ter que levar um pouquinho mais. Né? Vamos estar apresentando para o pessoal. E lá na feira, se tudo correr bem, como a nossa palestra vai ser sobre as implicações, né, na legislação dos decretos e as consequências disso tudo aí, no porte de arma e na legítima defesa armada, né, a gente já vai estar anunciando a republicação do Papa Alfa, né? Porque o porte de arma pode sofrer alterações, pode ter modificações, com certeza vai ter modificação com relação ao porte de trânsito, né? Infelizmente, esse aí foi muito mal trabalhado, foi muito perseguido, né? E mal utilizado, né? Para vocês terem uma ideia dos 900 mil CACs, com o recadastramento e com todas essas movimentações, né? Nós chegamos à informação de que 300 mil não tem nenhuma arma. 300 mil CACs ainda não tem nenhuma arma ou não compram armas para utilizá-las no clube, por opção. Tá? Tudo bem, respeitemos, né? Isso pode acontecer. Sim. Agora, dos outros 600 mil CACs, 90% tem apenas uma arma. Olha o potencial que nós tínhamos e temos de crescimento. Né? Camiseta da Shot Fair, perguntaram aí. Camiseta está lá na lojinha da Shot Fair. Tá? Ano passado o Maurão inaugurou a lojinha da Shot Fair de tanto a gente pedir, né? Quero um souvenir, quero um adesivo, quero um chaveiro, quero alguma coisa da Shot Fair. Tem a lojinha da Shot Fair. Estejam lá na Shot Fair para vocês comprarem os seus produtos lá. E a loja é sensacional, a camisa é muito bacana e tem
masculina, feminina, tem um monte. Vou fazer o jabá aqui pro Mauro, né? Porque a lojinha ficou sensacional. As meninas são super queridas, né? Um atendimento muito bacana. Vai estar lá no evento com a gente. E a feira muito maior do que o ano passado. Ano passado eu tive o prazer de entrevistar o Benê, né? Ainda cutuquei ele, falei, Benê, você imaginava uma feira tão grande assim, chegarmos nesse ponto, né? Em algum momento, de toda a luta que você teve, de tudo que a gente já passou, né? E nós, mesmo tendo uma mudança de regime, né, Benê? Porque, na verdade, a gente teve uma mudança de regime. É uma virada de chave que aconteceu efetivamente, né? A Shot Fair mostrando que não só incentiva e se dispõe a estar auxiliando o mercado, como está investindo no momento em que está todo mundo com o pé atrás. Exato. Todo mundo sofrendo demais. Né? Eu brinco com o Mauro, porque na primeira edição eu estava entrevistando o Mauro quando a gente tomou um susto, né, Mauro? Antes de abrir a feira, estava chegando a informação de que a feira não seria da forma com que ele tinha imaginado inicialmente, com participação da família toda, né? Na segunda-feira a gente já foi mais tranquilo, sabendo que a coisa ia fluir, já com a certeza de... Se no auge da pandemia a feira foi maravilhosa, como foi a primeira edição, né? Na segunda edição, muito maior e com tudo bombando, né? A gente sabia que estava voando, tivemos expectativa até de visita ilustre, né? Aguardamos a chegada do PR e ele acabou não podendo ir, né? Agora, eu conversando com o Mauro lá no final da feira, ele falou, Lara, eu já estou organizando a feira de 2023, independente de qualquer coisa. Ele já tinha me dito... Pô, eu já estou na 25, eu já estou na 24, o que o pessoal precisa entender é que o tiro não acaba independente do que vai acontecer. Né? O tiro não começou ontem, o tiro não vai acabar amanhã com a publicação do novo decreto, tá? E a gente teve de promessa, né? Eu sei que promessas às vezes são quebradas, mas a gente teve de promessa desde o primeiro contato com o novo governo de que eles respeitariam o esporte, tá? Eles disseram, afirmaram e reafirmaram que no esporte eles não afetariam e não mexeriam. Tá? Por isso que eu acredito, e pode ser ingenuidade minha, eu tenho só 45 anos de idade, estou nesse segmento aí já há muito tempo, mas pode ser ingenuidade minha, mas eu imagino que, por mais que os anéis tenham ido, por mais que a gente vá ter muita dificuldade e muita burocracia, isso é promessa, tá, pessoal? Foi prometido que vai haver muito mais burocracia. O esporte mais burocrático do mundo, o único esporte no mundo que é fiscalizado pelo Exército, tá? É o tiro no Brasil, no mundo, é o tiro no Brasil, tá? Que já tem tudo isso de dificuldade, ele vai ter muito mais dificuldade. Vocês já esperem diminuição de prazos de validade de documentos, aumento e repetição de atos que nós vamos ter que estar fazendo, tá? Se o sistema for migrar efetivamente para a Polícia Federal, tomara que o sistema funcione como o da Polícia Federal funciona, né? Porque o Sigicorp foi uma promessa que não se comprovou, né? Agora, com todas as dificuldades, e aí o Maurão falou, teve a publicação lá da revista, da Folha, né? A Folha falou um monte de coisa, mas assim, dizer que vai acabar a caça, a não ser que seja a última opção, e vai se estimular o uso de armadilhas, isso não foi discutido no GT. Inclusive, o que foi falado no GT, e eu falei em todas as reuniões que eu participei, é que sem calibre de alta energia, nós não temos caça no Brasil. E se nós não praticarmos a caça como ela tem que ser feita, se nós não praticarmos a caça de, no mínimo, 70% da fauna invasora, do javaporco num ano, nós não mantemos o número no ano seguinte. Veja bem, a informação é essa, isso é da Embrapa, isso é pesquisa efetiva. Se nós não eliminarmos 70% dos invasores no ano seguinte ele aumenta. Ele aumenta. Então tem que matar 70% para o ano seguinte ter o mesmo número. Exato. Só para manter. Então a gente tem em torno de 40 mil caçadores com registro no IBAMA. 40 mil dos 900 mil CAC são caçadores com registro no IBAMA. Porque uma coisa é você ter o certificado de registro com atividade de caça apostilada. Outra coisa é você ter a caça apostilada e desenvolver a caça efetivamente. Tendo registro no IBAMA, tendo toda a documentação, tendo equipamento efetivo, porque não adianta você se registrar como caçador, né, Benê? E ter uma 7022 e uma G2C. Isso. A G2C você usa de backup, a 7022 você usa para brincar no clube, porque não vai derrubar porco na 7022. Eu falo. Ponto .22 LR, né? Madeira.
pelo menos é mais forte para bater no porco, entendeu? Não, se der um tiro no olho, derruba. Beleza, filho, mas você vai ficar olhando pro olho do porco, que jeito? O arisco do jeito que ele é, não dá para fazer. Desculpa, mas não dá. Né? Você pode comprar, eu participo de competições com a 70-22. Nada contra, tá? Adoro a espingardinha. Mas não é para caça, amigo. O 5,56 não é para caça. O 5,56, se você não usar uma OTM de 77 grains, você vai judiar tanto do porco, você vai ter que dar 4, 5 tiros para derrubar um porco. Tem que ser o ponto .308 IN, tem que ser o ponto .300 IN, tem que ser um calibrão, porque senão você não vai derrubar o porco. E a gente não pode impedir o acesso a esses equipamentos, porque são eles que vão garantir que a gente tenha a possibilidade de caçar. E enquanto a gente não tiver um estímulo para a caça, não é só permitir a caça, é estímulo. Vai ter gente falando besteira que tem que usar armadilha para machucar o bicho, para fazer o bicho sofrer e para não resolver. O cara tem uma fazenda, como é que ele vai encher de armadilha a fazenda? O que vai acontecer é muito simples, os fazendeiros vão começar a envenenar os porcos. Só que aí você envenena mais um monte de bicho. Sim. Inclusive o bicho que é a caça do porco. E a armadilha pega outros bichos também. Então não faz sentido. Eu ainda acho que aquilo que o Benê colocou esses dias, quando falou sobre essa questão da Folha de São Paulo ali, que eles acabaram cometendo um equívoco e ali o próprio jornal está se referindo à caça de subsistência. Fizeram isso, Maurão, quando eles falaram do calibre, né? Porque eles falaram do 16 áudio, né? Utilização 16, monotiro, isso é a descrição da caça de subsistência. Pois é, eu acho que não faz muito sentido. A gente até vai ter um bate-papo na Shot Fair com o Álvaro, com o Carlos, com o Luiz e com o Daniel, que eles vão falar sobre a caça regulamentada no Brasil, né? Passado, presente e futuro, né? Então é um assunto bem legal que vai ser tratado. Depois nós temos uma palestra do SIDASC, que é o órgão que controla aí parte dos animais no nosso país, no nosso estado, Lara, que também vai falar sobre o agente de manejo, né, populacional para valorizar o trabalho feito por esses caçadores, né? Então, como que é a relação do Estado com a dependência até mesmo do Estado para que sem o caçador nós é praticamente impossível fazer o controle. Subsídio da atividade. O cara que se dedica à caça e faz o controle, ele tinha que ter subsídio na aquisição do equipamento e da munição, pelo menos. Na Austrália, os fazendeiros, eles ajudam na hospedagem, eles ajudam na alimentação, eles estimulam o pessoal a ir lá para ele ter menos prejuízo. Só que se a gente cortar isso aí, se a gente impedir a realização ou deixar, é lógico que vai ficar fácil de justificar, né? A primeira vez que fizeram uma compra de armadilha, o cara vai ver que não tem condição nem de comprar as armadilhas, nem de manter as armadilhas. Tá? E vai ficar óbvio que não é a última oportunidade. A armadilha vai ter que voltar para a caça. É muito simples. Beleza. Aí pega uma armadilha lá que coloca, digamos que o cara consiga pegar 30 porcos nessa armadilha. Uma jaula grandona. Aí vai fazer o que eles acham que o fazendeiro vai fazer com os porcos? Vai ali, vai conversar com eles. Você passa a comer pedra agora, né? Como se fosse assim que funcionasse. Mas a gente está vendo na Europa, na Itália, o porco está invadindo cidades. Cidades, não é só colocando em risco a nossa produção, e aqui coloca um amigo do Mato Grosso aqui falou, tá acabando com a lavoura, aqui no Mato Grosso do Sul ele acaba com a lavoura, tá? O porco derruba tudo, onde ele passa não é só o que ele come, ele passa rebentando com toda a plantação, e aí se o cara não colocar, não tiver condição de estimular a caça, né? Que a gente ainda está muito devagar na caça, porque o equipamento é caro, a munição é cara, né? O treinamento não é qualquer um que caça, né? Não é qualquer um que caça, o porco está a risco pra caramba, né? Tem que ter técnica, tem que ter conhecimento e desenvolvimento da atividade. Aí é o argumento que tinha lá no grupo de trabalho, era o seguinte, mas lá na Ilha do Mel tinha um porco lá que era porco, o porco chegou lá nadando. Porra, todo porco tem o genoma do porco, do javaporco. É uma mistura do javali com o porco residencial, do porco domesticado. Se você for analisar, todo porco do Brasil tem o gene do javaporco, porque ele é um cruzamento. Né? Aí vai falar se o porco foi nadando? Não, querida, é porque lá, o porco que tem lá é o mesmo porco que tem aqui. Tá? Não é porque o porco foi nadando. Se você pegar, fizeram análise, o porco era. Ninguém levou o porco para passear na Ilha do Mel, viu, querida? Não é isso. E isso não é justificativa para se impedir a caça. Porque teve um retardado que falou que estava espalhando os porquinhos para ter mais nas fazendas, esse cara tinha que ser preso.
Porque não precisa disso, ele se reproduz demais. Ele se reproduz demais. E a gente tem que ter controle. E a caça, a gente viu lá no Shot Show, né? A caça tem um mercado todo. Tinha lá iscas, tinha lá ração, tinha lá roupa, tinha lá acessório para o cachorro, tinha acessório para o cachorreiro, tinha todo um mercado envolvido com a caça que tem a questão do camping, a questão do trekking, a questão, todo um mercado agregado à caça, né, que a gente ainda não explora totalmente aqui no Brasil. Sim. Quando a gente vai lá numa feira daquela, que tinha máquina, de fabricar máquina para produzir acessório, você vê o quanto que a gente tinha de crescimento e de potencial de crescimento da atividade. Né? É lógico que a gente talvez não tenha a mesma potência de desenvolvimento nesse momento, mas o mercado não vai fechar. O mercado sofreu, o mercado ainda está padecendo, e acreditem, quando sair o decreto, e eu imagino que sai essa semana, até quinta-feira, tá? Porque na quinta-feira está pautada o julgamento das ADIs no Supremo. Entra no plenário virtual na quinta-feira e ele fica até a semana seguinte. Né? Entra na sexta e fica até a quinta da outra semana. Eu imagino que o pautarem as ADIs nesse momento seja uma confluência de fatores, dentre os quais a publicação do novo decreto. Tá? Porque eu acredito, e eu espero não estar errado, eu acredito que isso já tenha sido feito no sentido de, saindo os novos decretos, o julgamento dos decretos anteriores, das ADIs quanto aos decretos anteriores, venha a ser declarada a perda de objeto. Tá? Como está tudo muito harmônico, os poderes estão trabalhando mais próximos e com imbuídos dos mesmos interesses, né? Eu imagino que isso aí já seja mais ou menos uma movimentação, o que seria ideal. Tá? O melhor cenário possível hoje, independente do que vem, e o que vier vai ser ruim. Né? Estão falando de limitar a caça, estão falando de tratar a arma como droga. Né? Você viu essa, né, Maurão? A arma agora é equiparada à droga, porque tem que ficar a 2 quilômetros de escolas. Sim. O 2 cara quilômetros da vende escola, na boca, né? na frente aí, da escola ou dentro da escola. Né? A questão da arma agora vai ter que ficar desse jeito. Em grandes centros, que tem escolas muito espalhadas e escolas variadas, né? Quando fala escola, se não definir que tipo de escola, se é escola infantil, se é escola de maternal, se que tipo de escola, a gente vai poder ter autoescola próxima de clube. E aí, é escola ou não é? Né? A definição aí, ela pode acabar gerando um problema muito sério nos grandes centros, né? Que tiveram uma pulverização maior de abertura de clubes e que podem complicar bastante. Então, já vendo isso aí, não sei se a Folha acertou ou não acertou, porque isso não foi discutido no GT, isso eu digo para vocês. Não houve discussão de distância nem forma de funcionamento dos clubes. A única coisa é que eles fizeram sempre críticas aos clubes 24 horas. Como se todo clube do Brasil fosse 24 horas e o funcionamento do clube 24 horas fosse único e exclusivamente para a burla do porte de trânsito. Quando você pergunta para os clubes ou para os donos de clubes que tinham abertura 24 horas se tinha público, eles falam, por incrível que pareça, tinha muito público. Porque tem cara que vai de madrugada. Tem cara que tem turnos de trabalho que permitem que ele vá num horário fora do padrão. E o cara não ia deixar ligado lá um clube ou funcionando o clube pagando funcionário para esquentar a porte de abacaxi de terceiro. Né? Não faz sentido. Mas como eles tinham esse problema, também falaram do horário de funcionamento das 6 às 23. Né? Então, me parece, como isso foi muito ruidoso lá no grupo de trabalho, e era uma crítica muito grande que eles faziam sempre, né? As ONGs, o pessoal sempre criticava o fato de existirem os clubes 24 horas, me parece que pode ter alguma verdade naquilo que foi divulgado. E vindo de quem vem, né? A Folha de São Paulo tem acesso, é do grupo, é da mesma linha, então não pode estar tão fora. Tá? Mas já sinaliza para a gente dificuldades. Então saibamos que o decreto não vai vir bom. O decreto não vai vir. A única coisa que a gente tinha de certeza no grupo de trabalho, Benê, era os níveis, que todo mundo defendeu os níveis, tá? Porque é uma realidade que nós temos que enfrentar. A CBC divulgou que, per capita, nós consumimos no ano passado 68 munições. Ano.
Então, se dividirmos a quantidade de munição para os 900 mil CACs, foram consumidas pela CBC 68 munições por pessoa. Como é que a gente chega brigando que 600 munições não são suficientes? Os caras falam, opa, mas o fabricante vendeu 68 por ano para cada um, como é que você quer 600 se 68 serve? É lógico que as situações. Na CBTP eu calculei que a gente precisa, para competir o brasileiro e o estadual, não fazendo todas as etapas, mas fazendo as principais para ranquear, eu preciso, entre treinamento e competições, basicamente 16.800 munições para uma modalidade, para o handgun. Se eu fizer handgun e CCP, 16.800 para cada um deles. Todo mundo participa de todas as etapas do estadual e do brasileiro? Não. Mas exatamente para que essas pessoas tenham condição, a gente tem que ter níveis. Tem que ter escalonamento de acessos, né? Escalas de acessos para quem tem mais necessidade. É o ideal? Não, eu queria que todo mundo pudesse comprar quanto quisesse. Para ver, enchendo a boca, ministro, falando assim, mas no Brasil se pode comprar 360 mil munições. Eles não fazem ideia do preço da munição. 360 mil munições, uma pela outra, R$5, e a gente sabe que R$5 está barato, tem munições, o 556 aqui é 12 conto cada uma. Né? Minha prova agora no final de semana, eu e a esposa, 300 disparos, é 3.600 de munição. Se não der um extra shot, né? Se não der um tiro a mais, é 3.600 só de munição. Aí o cara fala, não, mas você pode comprar 360 mil munições. Uma pela outra são 1.800.000. Quem que tem 1.800.000 para comprar de munição, gente? Num país como o nosso, que o cara luta para ter uma arma, criticar a possibilidade de comprar 360 mil munições como se alguém comprasse, é que dentro de um acervo completo, o número que eles calculam errado também, porque não era esse número de munições possível, né? Mas dizer isso, tá? Numa decisão do Supremo, tem uma liminar que foi dada com essa informação. Hoje se pode adquirir 360 mil munições no Brasil. Isso é absurdo. Lógico que é absurdo, ninguém compra isso, tá? Porque nem todo mundo tem um acervo que permitiria tudo isso. Mas até isso a gente tem que lutar, até quanto a isso a gente tem que discutir. Né? Enquanto a gente está tendo que lutar para conseguir que as pessoas continuem atirando, tem gente reclamando que a gente não está fazendo nada. Aí me manda mensagem em box, né, que o Benê deve receber aos montes. E o decreto não saiu, amigo? Quando que sai? Cadê o decreto? Não sabe quando que sai. Cadê o decreto, não é? Já vi alguns ali falando, cadê o decreto? Benê, libera o decreto. Benê. O que o Benê falou aí libera também, Maurão, o Benê falou aí a gente que não vão poder usar isso por muito tempo. Né? Eu gostaria que isso nem fosse usado. Eu gostaria que isso efetivamente fosse tratado com a forma técnica e científica que ela deve ser tratada. Quando a gente fala de calibre 9 por 19 milímetros, né? Não tem por que se discutir a utilização do 9, porque é o calibre mais fraco disponível no mundo inteiro. 95% da produção da fabricante nacional de munição de mão é no calibre 9 por 19 milímetros. 90% da fabricação mundial de arma curta é no calibre 9 por 19 milímetros. Então não tem que discutir a utilização do 9 por 19. Não tem que estar sendo discutido. O 5.56 por 45 é o calibre mais fraco de alta energia disponível para que a gente utilize. É calibre utilizado para pequenos roedores nos Estados Unidos. É o calibre que na puberdade o moleque, para se mostrar, a festa de 15 anos das meninas aqui, nos Estados Unidos, dos meninos, é montar o primeiro AR. O Rio Billy se orgulha quando o filho monta o primeiro AR, ele constrói ali o primeiro. É o BB Gun do moleque na pequena idade, na adolescência é o AR-15, é o 5.56 por 45 ou o .223 Win. Aqui virou coisa de outro planeta, mas por preconceito. Olha, Lara, essas coisas não é fácil. Ô, Benê, a gente vai estar com o nosso grande amigo John Lott novamente, né? Vai estar vindo para cá, e a gente vai ter um painel muito legal, onde o Benê vai estar participando junto com o Fabrício Rebelo também. E Benê, tu deu uma olhada naquele artigo até que ele mandou, eu até te encaminhei, falando sobre essa questão das narrativas, de mais armas, mais crimes, a aposta que ele fez como parte da mídia esquerdista nos Estados Unidos. Que a coisa acontece, não, veja bem, não foi bem isso que nós falamos, né? Aliás, a semana passada,
passado ou retrasado, ele publicou um outro artigo muito interessante, porque agora o novo discurso lá nos Estados Unidos é a questão de proibir armas para menores de 21 anos. E o argumento que eles usam é que a maioria dos homicídios a maioria dos criminosos homicidas tem entre 16 e 21 anos, né? Gente, mas esse criminoso ele não usa uma arma legal, ele usa uma arma ilegal, então independe para ele. Que foi o mesmo argumento usado no Brasil para criar esse absurdo de 25 anos. Ah, no Brasil quem mais morre em homicídios são homens de entre 18 e 25 anos. Ah, então não pode ter arma. Puta que pariu, mas ele morre, ele não mata. E quando ele mata, ele não usa arma legal, ele usa arma ilegal. Então as narrativas são muito, muito semelhantes. Isso é uma coisa que a gente observa há muitos anos, né? Desde o primeiro livro que eu li do John Locke, em 99, né? Eu olho e falo, caramba, é a mesma coisa, né? E, obviamente, essa narrativa ela não tem uma geração espontânea, né? Ela não nasce de forma tão parecida em locais tão diferentes do mundo, né? Isso realmente é um movimento mundial, né? Que a gente sabe que surgiu lá da ONU ainda na década de 50, chamada microdesarmamento, que inclui, inclusive, desarmamento das próprias Forças Armadas, né? E isso é um contínuo e fica muito claro quando a gente fala, quando a gente conversa com o John Locke e lê as coisas que ele escreve, porque são coisas realmente muito semelhantes. Então é muito interessante tê-lo mais uma vez esse ano ele aqui, né? Exatamente porque ele vai pegar esse turn-off aqui que a gente está passando, né? Esse momento de ruptura, né? Onde a gente saiu do que ele chamou de janela de oportunidade, né? De oportunidade. E, infelizmente, a janela se fechou mesmo, né? E agora a gente vai ter que trabalhar tudo isso de novo e, com certeza, ele pode ser uma fonte aí muito útil, né? De estratégias que a gente vai usar daqui para frente, né? Inclusive, o tema da minha palestra é exatamente essa, né? Como é que a gente vai sobreviver e nós vamos, né? Vai sobreviver os próximos 4 anos. O objetivo é esse agora. Benê, se puder... Nosso objetivo não é vencer, não é ter porte de novo, não é nada disso, tá? É segurar a coisa para talvez lá na frente a gente tomar fôlego de novo e começar a se caminhar de novo. Nunca foi fácil, continua não sendo fácil, né? A gente teve aí uma janela aí de 4 anos, né, de fôlego, ao meu ver, muito mal aproveitadas, né? Se a gente for falar politicamente falando, né? Muito mal aproveitadas, pessimamente mal aproveitado, tanto é que a gente vai sofrer a consequência disso agora. Mas a questão é continuar, né? Continuar. Então, para quem está em dúvida, não tenha dúvida, tá? Desistir não é uma opção, não pode ser uma opção. Por quê? Porque não é só o esporte que a gente está falando, né? Não é só a arma de fogo para o colecionismo, não é só a questão... É muito mais profundo do que isso. E eles sabem disso. Se eles não soubessem disso, eles não dariam... Aliás, a esquerda mundial inteira não daria tanta ênfase para isso, né? No livro do professor Halbrook, né, Hitler e o Desarmamento, ele inicia o livro dizendo o seguinte: poxa, professor, mas o senhor acha que o exército, o maior exército da época, que era o exército alemão, mais bem preparado, o mais armado, né? Ele se preocuparia com uma população armada? O que uma população armada poderia ter feito naquele momento? Ele falou, olha, eu não posso responder, né, sobre isso. O que eu posso responder é o seguinte: se eles não acreditassem nisso, eles não teriam se empenhado tanto em desarmar a população. Porque o que eles empenharam em dinheiro, né, em homens, em soldados, em energia, né, para fazer o que fizeram, significa que eles tinham um grande motivo para fazer isso. Então a resposta é exatamente essa, né? A gente tem que ter isso em mente. Inclusive, vou estar lançando mais um livro também, tá? Na Shot Fair, estou deixando o lançamento oficial e vou adiantar aqui para quem está ao vivo, em primeira mão, qual vai ser o tema, tá? Eu já dei algumas pistas, mas que vai ser o mínimo que você precisa saber sobre armas e cristianismo, tá? Um tema que não foi abordado até hoje no Brasil em nenhum livro, nesse sentido que eu tô dizendo. Tinha algumas coisinhas, um aqui, um ali, mas eu abordei no âmbito geral do cristianismo em geral, né? No âmbito religioso, né? Para tirar da cabeça dessas pessoas que se você é cristão, se você é católico, se você é evangélico, se você é batista, não importa a denominação, você não pode ter uma arma de fogo porque isso é pecado e você está pensando em ser uma pessoa má, e isso não existe, né? E no livro eu trago argumentos, né, inclusive de santos, como Santo Agostinho,
São Gabriel Possente e outros estudiosos, né, sobre esse tema. Tá? Um livrinho bem legal, um livrinho, da mesma sequência aí de O Mínimo, né, que a Vide lançou. Então, ele é um livro pequeno, fácil de ser lido. Né? Eu quero que você pegue na mão e fale, porra, em 1 hora eu vou matar esse livrinho aqui e nós vamos fazer esse lançamento também na Shot Fair desse ano. Ok. Que legal, Benê. Inclusive, a gente vai ter um padre palestrante. Exatamente. Que vai estar lá. Vai ter um padre palestrante na feira, armamentista, vai falar um pouquinho sobre a história dele, como é essa até mesmo, às vezes eu converso com ele e falo, padre, mas a igreja não vem para cima do senhor quando o senhor está publicando, batendo foto com arma, atirando e tal? Eu falo, olha, eu já sofri muitas retaliações, mas eu não vou desistir. Então é outro guerreiro aí que tá sempre incentivando o esporte, está sempre gravando alguns vídeos aí para motivar o pessoal pessoal em todos os a eventos, frequentar o clube. É super ativo, bacana. Gente finíssima. Eu acho que o que mais a gente pode fazer, de mais importante, já falo isso faz alguns anos, continuo afirmando, tá? É quebrar o preconceito da coisa, com o máximo de pessoas que você consiga. Não adianta a gente ficar aqui só na nossa patotinha, isso, porque a gente já pensa igual. Né? Então, isso não faz o menor sentido. Né? Então, a estratégia de levar isso a camadas cada vez mais diferentes. Né? Então, uma coisa que me deixa muito feliz, né? É ser reconhecido assim em todos os lugares que vocês podem imaginar, pelo mais diferente quantidade de níveis de pessoas. Né? Então, assim, isso é muito bacana. Por quê? Porque você sabe que a mensagem está chegando. Tá? E a mudança verdadeira, ela só vem de baixo para cima, não tem jeito. Essa ideia, né, de que alguém vai nos salvar, né? O cara que vai nos salvar e vai mudar tudo daqui para baixo, já se provou infrutífera. Nós tivemos um presidente empenhado nisso, né? Eu acho que não há como se duvidar que ele acreditava, né, que isso era importante, que isso era necessário, mas não foi o suficiente. Por quê? Porque a gente não tem base ainda. Ao mesmo tempo, nesses 4 anos, a gente criou uma coisa muito interessante, que é pessoas que provavelmente jamais teriam pensado em ter uma arma de fogo e hoje tem. E isso eu estou falando de todos os espectros políticos. Tá? Hoje a gente tem pessoas que são atiradas, vamos chamar de CAC, aí eu também não gosto, né? Acabou virando uma coisa quase ridícula de se falar, né? Mas vamos usar o termo CAC. Tá? Hoje nós temos CACs que são assessores de deputados de esquerda, que são assessores de senadores, que são assessores do STF, que são advogados que estão dentro do governo. Tá? Então, tudo isso vai criando influência. Para deslocar de uma vez por todas, isso eu acho que é o mais importante, a questão da posse e do uso de armas de fogo, da questão político-ideológica. Isso é importante que aconteça. Nunca vai haver uma separação completa, mas isso tende a acontecer se um trabalho for bem feito. Nos Estados Unidos, por exemplo, tá? As últimas pesquisas indicam que, né, hoje, tanto republicanos quanto democratas têm pensamentos muito mais semelhantes às armas de fogo do que há 50 anos atrás. Lembrando que o próprio Obama, Barack Obama, na despedida dele do governo americano, ele disse que, para ele, o único fracasso foi não ter aprovado uma legislação mais restritiva. O que ele não disse é que ele foi derrotado pelos próprios democratas. Ele não foi derrotado pelos republicanos. Ele perdeu por conta dos votos dos democratas. Que determinadas regiões do país são completamente... O democrata de Nova York é uma coisa, né? O democrata de Ohio é completamente diferente. Tá? Por quê? Porque o cara continua enxergando a arma não como uma questão política, nem partidária, nem ideológica, mas uma questão fundamental para a liberdade do povo. Né? Então, é isso que a gente tem que cada vez mais conseguir, e aí é dever, e qualquer um pode fazer isso. Né? Qualquer um. É quando você conversa na padaria, é quando você conversa no bar, é quando você está com os amigos. Porra, quanta gente eu já converti simplesmente levando no clube de tiro e fala, cara, dá um tiro. Só dá um tiro e não precisa mais nada. Depois você me fala. Olha, não tem quem não goste, né? Alguém que deu um tiro e não saiu sorrindo. Exato. Mesmo que seja desarmamentista, Bené. Mesmo que seja desarmamentista. Não tem. E é engraçado dizer, o democrata americano... Mesmo que às vezes as pessoas confundem, né?
Existe o desarmamentista e existe o anti-arma. O anti-arma, de repente, é aquela pessoa que foi traumatizada pela imprensa, que foi traumatizada por um problema pessoal, um assalto, um suicídio, né? Alguma coisa traumática que aconteceu, e ela não pode, ela não quer ver a arma na frente dela. É o oplofobia, né? Ele tem pavor irracional de armas. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que prega o desarmamento. Esse, muitas vezes, sequer é anti-armas. Ele tem arma. Sim, tem armas, isso que eu ia dizer. Ele é o cara preparado, né? Aí o cara, não, porque o brasileiro não tem cultura. Fala, tu é o quê? Você é suíço. Não, brasileiro. Então você está dizendo que você não tem. Mas você tem. Né? Então como é que pode isso? Tá? Então é quebrar esse tipo de coisa. Isso é o que vai nos levar para uma melhora a médio e a longo prazo. E é assim que tem que ser. Os caras estraçalham os democratas lá nos Estados Unidos nas prévias de votações dos temas, né? Porque o cara está defendendo ou a plataforma R ser banida, ou a quantidade de carregador, de munições no carregador e tal. Só que o cara tem 3, 4 armas. O cara aparece utilizando equipamentos, ele tem lá na fazenda a imagem dele atirando e tal. Ah, não, mas eu tenho uma 12 Gal já, mas eu tenho outra, mas tem arma. Né? A questão é muito de reflexo na liberdade. O que a gente precisa entender que o que nós estamos trabalhando aqui, ao reforçar, e eu trabalho, meu canal é para isso, né? Para quebrar preconceitos, para a gente superar a ignorância no sentido de desconhecimento efetivamente da matéria, né? É para mostrar, amigo, você não precisa virar atirador, você não precisa comprar a sua arma, você precisa respeitar quem tenha. Quem gosta de jogar bola, vai lá, compra bola, leva na quadra, joga. Quem gosta de tênis, compra sua raquete, sua bolinha. Tranquilo, não incomoda ninguém, como nós também não incomodamos ninguém. Né? Se o cara não pular no meu quintal, não vai ter problema, eu não vou atrapalhar. Minha arma não sai do meu coldre, a não ser que seja necessário. Eu não vou te atemorizar, nem te colocar em risco porque eu estou com o meu equipamento. Né? Eu indo participar da minha etapa do campeonato com a minha esposa, né? Eu não atrapalho ninguém. Eu estando na Shot Fair, celebrando o maior evento de tiro no Brasil, de todas as atividades envolvidas no tiro, a maior feira para o público civil do Brasil, eu não estou incomodando ninguém. Se você não gosta, não vá lá. Mas se você não conhece, passa lá para você conhecer, para você ver famílias, para você ver o que nós trabalhamos, né, como nós desenvolvemos, né? Para você ver um banheiro limpo, né? Para você ver gente sem jogar um papel no chão, para você ver algumas coisas que talvez nas atividades que você desempenha você não veja. E para você começar a ver que por trás dessas atividades que nós desempenhamos, talvez tenha coisas que você não tem, como educação, respeito, né? A aceitação à atividade do outro. O cara que vai lá e gosta de faca, de cutelaria, ele está lá e não incomoda quem gosta de tiro. Quem gosta de tiro real e não gosta de tiro, porque a gente fala, somos uma família. Não é bem assim. Né? Cada um gosta da sua parte. O pessoal do tiro esportivo não gosta de tiro esportivo. É uma família italiana, né? Aquela que boa na foto. Né? Mas assim, todo mundo respeitando as atividades do outro. O pessoal do tiro ao prato não gosta do pessoal do tiro prático, acha que é muita correria. Né? O pessoal do tiro defensivo critica o outro tiro. Mas não somos uma só categoria, nós somos um universo de atividades abarcadas por um mesmo princípio. Né? De você ter condições de esponte própria resolver os seus problemas, seja eu dando tiro num alvo de papel, seja eu me defendendo de uma agressão injusta. Né? Tudo dentro desse foco, de eu poder fazer e não esperar que ninguém venha fazer por mim. Porque quando eu precisar, né? A Aline está falando, Aline, eu não estou criticando tirar o prato. Eu adoro tirar o prato. Não pus a 12 gauge ali em cima, mas eu adoro. Eu só não consigo ainda fazer. Tá? Eu gosto de correr ainda, aproveitar o joelhinho que ainda está parado. Eu vou lá tirar o prato, porque eu sei que é muito difícil, muito pesado. Né? Minhas costas hoje não me permitem fazer eu tirar o prato que nem você faz. Um abração para a Aline, nossa embaixadora. Embaixadora, né? Da feira. Então... Ô, Lara, e a gente vai ter sempre, eu sempre procuro, né, colocar na feira, quando a gente fala do esporte, do tiro, né, todos eles. Inclusive, esse ano ano passado a gente já trouxe um pouco mais do tiro ao prato. Esse ano a gente está trazendo o Carlos Dana, que vai fazer uma palestra sobre o tiro ao prato. Que legal. Um senhor com muita experiência do tema, né?
muita experiência mesmo. Então ele vai estar lá conversando com a gente, passando o seu conhecimento, falando sobre essa modalidade de esporte, que ela ainda não é uma modalidade tão grande no Brasil, né? Mas muitas vezes é por falta de conhecer essa modalidade. Então, o Carlos Dana vai estar vindo, vai estar falando sobre isso. Guga Ribas falando sobre PSC, a gente tem o pessoal do Airsoft, a gente tem as carabinas, né? A Longa agora também fazendo cada vez mais elas inserindo, né, no IPSC. A gente vê mais atiradores, né, aderindo a esse processo. Vamos falar da caça, como eu falei ali, com esse painel, onde vai ter vários assuntos muito legais. Teremos esse ano uma área exclusiva de caça, onde a gente está Que trazendo legal. fazendas, né, empresas que praticam o comércio da caça em países onde ela é regulamentada. Então a gente vai ter empresa argentina, empresa sul-africana, a gente está tentando trazer uma empresa canadense, uma polonesa, espanhola. Que Então são legal. algumas empresas que vão estar falando, né, como funciona esse processo, porque muitas vezes eu cheguei na Chacau, na África do Sul, ano passado, o Benê saiu, né? E muitas vezes, né, Benê, foi a primeira vez que tu também foi para lá, eu lembro que tu comentou Primeira comigo, vez, eu... e às vezes a gente pensa que é algo muito complexo para acontecer, né? E Inatingível. não, cara, e é uma não, basta se organizar. é uma fantástica, é uma experiência fantástica, independente de qualquer coisa. Né? Eu tive aí a possibilidade de ir com meu filho do meio, né, o João Pedro, que fez aniversário lá na África, né? Ele fez 14 anos lá. Que E é uma legal. experiência que, olha, eu realmente recomendo para qualquer pessoa que consiga ir, que possa ir. E vou te dizer, né? No final das contas, foi muito mais barato do que eu imaginava, tá? Quando eu falava Sim. safari na África, eu falava, meu Deus, isso é coisa de milhares de dólares, de dezenas de milhares de dólares. É coisa para milionário. E realmente não é, Uhum. tá? Não é. Conheço gente aí que já gastou mais dinheiro indo para a Argentina, Sim. né, do que fazer um safari na África. Né? Então, O pessoal está perguntando aqui também, Bené, da recarga. Tá? Pouco se aumentou com relação à recarga, mas todas as instituições, todo mundo defendeu a recarga e a gente não tem as atividades sem recarga, pessoal. Então a recarga volta, a venda de insumos volta, tá? Nós vamos estar com a nossa clínica, tá? O Beabá da Recarga. Pela terceira vez, nós vamos estar com a clínica lá na Shot Fair. Nós vamos estar com o apoio da Recarga Clube, mostrando os equipamentos, mostrando o que você pode fazer, como você pode fazer, o que você precisa investir, o quanto você precisa investir. Mas, pessoal, sem você ter pelo menos 2 prensas na sua casa, tá? Fica difícil de você fazer as atividades. Ah, Lara, eu preciso comprar 2 prensas para começar? Não, você vai ver que não precisa. Tá? Eu preciso ter uma prensa toda completa que nem a sua? Não, não precisa. Mas a depender do que você vai fazer, sem a recarga você não faz. Nós dependemos disso, não é só questão de custo. Né? O caçador ele tem que ter a arma muito bem sintonizada com a munição que ele vai utilizar para o animal Para que ele vai estar buscando atividade, né? abater. Para Para atividade que ele vai atividade. fazer, né? Nós, no IPC, nós precisamos de uma munição exatamente tunada com o nosso equipamento, com a nossa forma de disparo, para a atividade que a gente vai estar fazendo. Tá? Então, você que quer saber da recarga, nós vamos estar com a clínica Beabá da Recarga mais uma vez por lá, né? Além da nossa palestra. E saibam que nós defendemos, continuamos defendendo e não temos como sobreviver sem recarga. Também Não, pela questão o dos pessoal, custos. na próxima, né, o pessoal da Recarga, as empresas de recarga estão conosco novamente esse ano, né? Diogo da Recarga Clube, o Roger da Dr. Feeders, né? O pessoal da JMA. Então, pouquíssimas empresas, né, em função do decreto, elas optaram em não participar da edição, pouquíssimas. Muitas empresas novas vindo, né? Outras empresas pediram um tempinho ainda. Bom, Mauro, deixa eu só sair o decreto para eu saber o tamanho que eu vou. Tu separa esse aqui e esse aqui para mim. Falei, beleza, vou conseguir deixar Show. reservado para ti esses 2 ali. Mas a gente teve muita gente nova vindo, né? Muitos expositores novos. E a gente, como a gente abriu também a feira, que já era um projeto, né, de a gente ter aí o espaço, a feira também abraçando o segmento outdoor, que ele está totalmente correlacionado, né, com o mundo das armas, o mundo tático. Então a gente tem muitas empresas desse segmento vindo também para a feira esse ano.
né? O pessoal de cutelaria vindo para a feira, mais empresas de cutelaria. A gente vai ter as clínicas de cutelaria que vão acontecer junto da forja. Então a gente tem aquela forja que fica no lado externo, Coisa mais linda, diferente. ver uma forja dentro da feira. Então o pessoal vai estar fazendo a faca, forjando a faca e falando ao mesmo tempo, né? A gente vai fazer uma experiência diferente esse ano. Então o Sandro Bueck vai estar forjando a faca ali e falando com o pessoal, tirando dúvida, falando de como tudo funciona, né? Então isso vai ser muito legal. Temos o espaço de Airsoft dentro da feira também para fazer umas clínicas e algumas atividades. Teremos alguns games ali de Airsoft. Que legal. O espaço literário, né? O espaço literário que a gente também sempre está fomentando a questão da literatura do segmento. Então a gente já vai ter 2 lançamentos, né? Lara com lançamento, Benê com lançamento. Então vai ter um espaço exclusivo para todos os outros autores, né? Muitos que vão participar dando palestra, depois vão para esse espaço para fazer autógrafo do livro. Então esse espaço vai ser dentro da feira para gerar também mais engajamento, mais conexões, né? O espaço da caça que eu comentei. Então a gente vai ter muita coisa nova esse ano na feira, que vai ser muito legal. A gente está todo instante quebrando a cabeça, matutando aqui, tentando chegar sempre na melhor fórmula possível e sempre com aquele propósito que a gente tem desde a primeira edição, que é ajudar a desmistificar o mundo das armas no Brasil. Como? Através do conhecimento. Então, pessoas, né, como vocês, sempre nos ajudando, contribuindo e trazendo muito conhecimento para o público que frequenta a feira. Então, quem estiver na live, entra no nosso site, dá a programação lá, tem várias palestras que são gratuitas, então organize a sua agenda. A gente já sabe que o tempo médio do visitante na nossa feira são 5 horas, ele fica 5 horas lá dentro, então ele não vai embora, ele participa dos 3 dias, né, da feira, que é aberto ao público. Então a gente tem ali do dia 3 ao dia 5, que a feira é aberta ao público. O dia 2 é um dia exclusivo para lojistas, então nesse dia a gente vai ter o dia onde os lojistas vêm para fazer negócio. Ano passado foram 120 milhões em negócios só na feira. Então eu acredito, na feira. Fechados na feira, eu acredito que esse número tenha dobrado até dezembro do ano passado, em função de negócios que iniciaram na feira, né? Então a CBC, a Taurus, ela fez uma campanha muito legal na feira e bateu recorde de venda. Então isso foi muito bom. E todos os expositores, eles já sabem com relação ao movimento, ao fluxo que acontece durante a feira, eles já se preparam com condições imperdíveis para os lojistas. Então a gente está estimando que nós vamos atingir aí os 3.500, como a gente fez no ano passado, 3.500 lojistas dentro da feira no primeiro dia. Isso é gente pra caramba, só fazendo negócio, né? A gente vai ter várias clínicas que vão acontecer no contraturno da feira. Então, até porque muitos vêm de fora, né? Vêm de longe, então o cara consegue participar um pouco mais da cidade, do evento, de manhã, pela manhã, né? Vamos ter um simpósio, vai ser o primeiro simpósio de comércio exterior, pelo menos foi o que me passaram, né? O primeiro simpósio de comércio exterior para produtos controlados. Então a gente vai ter a presença da DFPC, da Receita Federal, de importador, despachante, então isso também vai ser muito bom. E vamos ter uma palestra para o lojista, destinada ao lojista, com o comandante Luca. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele também está na Record. Ele vai falar sobre alta performance no varejo. Então, é um cara que, quando eu conheci ele, né, eu falei, poxa, ele tem uma comunicação com o segmento e ele é um cara que conhece bastante do segmento de varejo e vai falar sobre alta performance. Então, a gente vê aí muitos lojistas, muitas vezes, um pouco desanimados e tudo mais, e é totalmente aceitável isso, né? Mas que eles precisam sair da fase de lamentação e se reinventar. Então, o Luca vem para dar uma injeção de ânimo nas pessoas. Que mais? A gente está aí em Joinville, o pessoal está perguntando, Mauro, onde vai ser? Joinville, de novo em Joinville. De novo em Joinville. A gente está com o primeiro lote. Venham os 3 dias. Ano passado eu rodei os 3 dias e teve stand que eu não vi. Chegou no final, o Mauro falou, você viu o stand e tal? Eu falei, não vi. E eu estava rodando os 3 dias sem parar, pessoal. Venham os 3 dias, porque a feira é muito grande, o local é muito grande. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa Benê vem, dá show e vai embora. Né? Mas quem que nada, não vai vir para dar show... O Benê fica desde o primeiro dia, né, Benê? Eu fiquei uns 4 dias, na realidade. Dia dos lojistas. O Benê vai todos. Eu falei, Mauro, me coloca o dia dos lojistas para eu conseguir ver a feira. Não foi, Mauro? Sim. É a melhor coisa pra gente aí no dia dos lojistas. O pessoal quer tirar foto, quer bater papo. E eu não falo não para ninguém isso aí. Cara,
cachaça, cigarro, tiro e foto eu não nego para ninguém, não tem jeito, né? E aí eu não conseguia ver, tentei no dia dos lojistas, não consegui, fui o segundo dia, passei o dia inteiro lá, terceiro dia passei o dia inteiro lá e também não consegui ver tudo. Então realmente vale a muito pena. grande. Tá? É muito legal. A gente está ainda com o primeiro lote, então R$ 79,90 o ingresso dia, R$ 199,90 o passaporte para os 3 dias. As Vale muito a palestras, pena o né, passaporte. diversas palestras que já fazem parte do ingresso e a gente tem algumas que são vendidas separadamente. Então, entra no nosso site, shotfairbrasil.com.br, lá você tem todas as informações. Caso tenha dúvida, manda um direct para a gente no Instagram, tem o nosso WhatsApp, a gente responde sempre o mais rápido possível, né? A gente tenta ser muito ágil aí no retorno para os nossos visitantes. Quero agradecer os nossos patrocinadores. A gente tem a Marte esse ano como uma cota apresenta, então a Marte apresentando a Shot Fair, a gente ficou muito honrado com o aceite deles. Temos aí a Taurus CBC, a Ascensus Beretta e a Ascensus Springfield também como cotas de apoio, né, cotas .50 BMG, que é a nossa cota maior ali, com exceção tirando a cota apresenta. Então isso traz mais credibilidade para o evento, isso é muito legal. Então quando eu converso com essas empresas, como eu tive semana passada conversando com o diretor da Census, né? E eu falei, Michael, é muito importante a presença de vocês, a gente ficou muito feliz que vocês aceitaram, porque chancela, né? Chancela o evento como um evento com credibilidade, mostra para o mercado que somos organizados, que somos uma empresa que está aí preocupada com o setor também, e tudo que nós podemos fazer, a gente está fazendo para fomentar o mercado. Então, Lara, Benê, agradeço demais o tempo de vocês, né? Eu sei que a agenda do Benê e do Lara não é fácil, é corrida, né? Foi muito legal o nosso bate-papo. A gente poderia ficar aí mais 1 hora conversando. Sem dúvida, teríamos vários assuntos ainda para estar abordando, mas a gente já está aí com 1 hora e meia de live, né? Acho que a gente falou bastante. Não saiu o decreto, que a gente gostaria de estar falando sobre esse decreto. Só respondendo o nosso amigo Duliano, que está ali, grande Duliano de Brasília, estava com ele semana retrasada ainda, comemos um lanchinho lá no Coco Bambu. Cara, ainda estou esperando sair o alvará, então a gente deve ter o alvará aí nos próximos dias. Assim que a gente receber o alvará, a gente vai estar divulgando como é que ele vem. A gente já tem um parecer do Ministério Público com a idade mínima de 14 anos, seguindo os moldes do ano passado, 14 anos, desde que o praticante do tiro esportivo. Então, a gente acredita que vai seguir essa mesma diretriz, então já é uma recomendação do Ministério Público, mas ainda a gente não divulgou porque a gente precisa ter o alvará na mão. Então, estou aguardando aí o juiz emitir o alvará para a gente divulgar aí com 100% de certeza a questão da faixa etária. Tá? Lembrando que o Duliano é campeão brasileiro de F-Class, atirador de tiro de precisão, policial federal amicíssimo e que tem um livro maravilhoso de tiro de precisão, super recomendado. Vai estar comigo esse final de semana no campeonato de IPSC, vai ser meu coach lá, né? Porque vai ter pista de 300 metros e eu tô com um red dot. Para eu achar o alvo a 300 metros, a catarata já não ajuda. Você imagina no red dot, Benê. O dot fecha o alvo de PSC a 300 metros, vou ter que ele ficar gritando para mim, vai para a esquerda, mais para a direita, não está pegando, para ver se eu acerto alguma coisa lá. A esposa Duliana, atira bem, mas eu vou depender do Duliano lá. Ô, Duliana, eu não respondi o teu WhatsApp ainda, cara, não consegui escutar a tua mensagem, mas assim que terminar a live aqui eu escuto e te retorno. Fica tranquilo aí, mas obrigado por ter entrado na live também. Benê, tuas considerações finais, meu amigo, se tu puder passar mais um pouquinho aí para a gente, agradeço. Bom, vamos lá. Bom, Mauro, obrigado, né? Obrigado pela live aí. Lara também, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu fico muito feliz de ver que a Shot Fair não só vai acontecer esse ano, como vai ser maior ainda, né? Então, meu recado final mesmo aqui é participem e espalhem para que as pessoas participem nos seus clubes, entre seus amigos, tá? Façam as pessoas entenderem a importância disso. Não é só ser muito bom estar lá, né? Esse ano vai ser muito mais importante que todos estejam lá. Um grande abraço para todos. Valeu, Benê. Obrigado. Lara, considerações finais, meu amigo. Valeu, Maurão. Prazer estar aqui com o Benê, estar contigo mais uma vez. Né? Parabenizar, tá? Parabenizar porque você é um cara, foi um visionário em criar a Shot Fair quando você criou, em estimular a Shot Fair no ano passado ser maior, né? E nesse mercado, nesse momento, você está fazendo essa feira desse tamanho.
estimulando pessoas a estarem desenvolvendo o conhecimento, né? Tá recebendo os autores, tendo espaço lá para os escritores, mostrando que a gente, lutando contra o preconceito, contra a ignorância, é que nós vamos ter condição de formar uma base muito maior, mostrar efetivamente o que são as nossas atividades, que como bem o Benê sempre diz, né, falar para a gente, né, é chover no molhado. Né? Nós já sabemos o quanto é bom, nós já sabemos o quanto é divertido, o quanto é importante, o quanto é entusiasmante, né, a atividade do tiro e tudo o que ela representa, mas nós precisamos alcançar pessoas que vão lá para passear em Santa Catarina, que vão lá para conhecer a feira, que vão lá para ter o primeiro contato, né, e que vão lá para ver efetivamente o quanto nós somos apaixonados e o quanto é apaixonante as nossas atividades. Né? Parabéns para você, para toda a sua equipe, para sua mãe, para sua esposa, para o pessoal todo da feira, que é muito simpático, que é muito receptivo e nos deixa sempre muito em casa. Né? Eu me considero da família Shot Fair por ter me colocado ali, por ter me infiltrado já desde a primeira feira, né? E por ter visto ela crescer tanto e o empenho com que vocês, que não eram da área, né, conseguiram dedicar e fazer da feira, que já entrou para o calendário, das montadoras, das fabricantes, dos grandes players que reservam a feira, né? E o período da feira, inclusive para lançamentos, mostrando a força que vocês desenvolveram em tão pouco tempo, né? E espero sempre poder estar lá com vocês, se não palestrando, lançando alguma coisa, pelo menos visitando, porque eu iria como visitante, com certeza, porque a maior feira do Brasil para o público civil, né, é de uma organização e de um empenho que vale o passeio dos 3 dias, né, e que vocês podem aproveitar para estar também conhecendo ali o sul do Brasil, né, se Deus quiser, mais para frente a gente conseguindo isso, levando toda a família, né, mas se não levando para essas atividades, aproveitando para outras atividades também, né, que é um programa de família efetivamente, mas que ainda, por algumas restrições, a gente tem limitação de 14 para cima. Né? O Juliano estava respondendo exatamente um amigo que perguntou se podia levar o bebezinho de 1 ano que ele tem. Né? Por nós poderia, né, Mauro? E seria muito prazeroso estar lá com as crianças também. A gente vai ter, né? Porque o ambiente é saudável e de muita segurança. Então a gente vai ter um espaço Kids lá também na feira para receber essas crianças, né, que tiverem com seus pais ali menores de 14 anos, mas a gente tem infelizmente, essa limitação que não é nossa, não somos nós que restringimos, e sim a justiça que acaba restringindo. Mas galera, muito obrigado a todos aí que estiveram conosco até agora. Qualquer coisa, só chamar a gente. Não esqueça, compre o seu ingresso antecipado, aproveite o primeiro lote, shotfairbrasil.com.br, reserve o seu hotel, organize sua passagem, né, que a gente vai estar aqui esperando vocês de braços abertos para mais uma edição, preparada com muito carinho, com muito esforço. Né? Agradeço também ao meu time que está comigo até agora, aí o Jefferson que está aqui na minha frente, a gente está com a galera no escritório ali tentando responder ao máximo as perguntas para o pessoal. É isso aí. Galera, muito obrigado. Até breve. Valeu. Tchau, Valeu, boa noite. Tchau, Lara. Obrigado. Valeu, boa noite. Obrigado, valeu. Valeu.